Olá, bom dia. Meu nome é Valdineia. Venho aqui apresentar meu plano de aula do estágio online Covid-19, referente ao ensino médio. Sou do Polo de Tubarão, Santa Catarina, e venho falar sobre o tema drogas e adolescência. Espero que vocês gostem. Se puder curtir e deixar um comentário abaixo. Obrigado. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. De cada 100 pessoas, 38 disseram ter ingerido bebidas alcoólicas, 18 fumaram cigarro e 2 fumaram maconha. Uma pessoa em cada 1.000 declarou ter fumado crack. 4 pessoas em 100.000 morreram por conta de drogas. 90% dessas mortes foram causadas pela bebida. Mesmo não sendo a droga mais usada, nem a que mais mata, nos últimos meses o crack está em evidência. O crack, que chegou nas periferias de São Paulo nos anos 90, nos últimos anos se espalhou por todo o Brasil. Vários setores da sociedade estão se mobilizando para cobrar soluções do governo. Internação compulsória de usuários e o aumento de verbas para comunidades terapêuticas são as propostas que ganham mais destaque nos jornais e televisões. Essa não é a melhor solução. A internação e isolamento quebram os laços sociais e dificultam ainda mais a recuperação dos usuários. Na maioria dos casos, as pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas já passavam por outras dificuldades sociais e psicológicas. Querer cuidar apenas do uso abusivo seria tratar o sintoma, não a causa. Cuidar do equilíbrio dos cidadãos no complexo meio social brasileiro depende de ações articuladas que envolvem poder público, comunidade e o próprio indivíduo. Essa é a estratégia da Rede de Atenção em Saúde Mental do Sistema Único de Saúde. Em vez de internação compulsória, quem chega à rede recebe um tratamento multiprofissional individualizado e também participa de atividades para fortalecer os laços sociais e valorizar os direitos civis. Em momentos de crises, uma breve internação em hospitais gerais para desintoxicação pode ser necessária, mas a continuação dos tratamentos é aberta, feita no Centro de Atenção Psicossocial, nos consultórios de rua, nas casas de acolhimento e outras unidades da rede de apoio. Drogas e adolescência. O que são drogas? Na teoria, nós sabemos que existem dois tipos de drogas, as lícitas e as ilícitas, que são as proibidas por lei. Exemplo delas são a maconha, cocaína, crack, êxtase, entre outras. Então, as drogas são substâncias químicas naturais ou sintéticas que provocam alterações psíquicas e físicas às quem as consomem. Levam à dependência física e psicológica. Seu uso sistemático traz sérias consequências físicas, psicológicas e sociais, podendo levar à morte, em casos extremos, em geral por problemas circulatórios ou respiratórios. É o que chamamos de overdose. Além das drogas tradicionais, os especialistas também incluem na lista o cigarro e o álcool, que são alguns exemplos de drogas lícitas. O emprego e o abuso propagado de drogas não se restringem aos adolescentes nem começou com o advento da cultura jovem dos anos 60. Mas as pessoas que fumavam na década de 50 e 70 por aí sabem que os anúncios de cigarro eram permitidos e espalhados por toda parte. O hábito de fumar era associado a qualidades como charme, elegância e poder. Aqui eu faço um pequeno comentário de um livro do autor Schmidt, que fala sobre drogas, que diz que após o término da Segunda Guerra, em 1945, é que as drogas praticamente invadiram o mundo. Contribuíram para isso a derrocada dos valores sociais, as contestações dos jovens e o surgimento de novas espécies de drogas. Foi nos Estados Unidos que a grande onda de drogas começou a açoitar o país e outros países ocidentais. Mas nos tempos de hoje,
Os adolescentes estão entre os principais usuários de drogas. Calcula-se que 13% dos jovens brasileiros entre 16 e 18 anos consomem maconha. Em 2001, cresce o uso de crack e drogas sintéticas, como o êxtase. Os consumidores de cocaína são os que mais procuram tratamento para se livrar da dependência, o qual é feito por meio de psicoterapias que promovem a abstinência às drogas e do uso de antidepressivos, em 60% dos casos atualmente. Cerca de 5% dos brasileiros são dependentes químicos de alguma droga. Agora vamos ver alguns tipos de drogas. As drogas são classificadas de acordo com a ação que exercem sobre o sistema nervoso central. Elas podem ser depressoras, estimulantes, perturbadoras ou ainda combinar mais de um efeito. Depressoras, substâncias que diminuem a atividade cerebral, deixando os estímulos nervosos mais lentos. Fazem parte desse grupo o álcool, os tranquilizantes, o ópio extraído da planta Popula seminiferum e seus derivados, como a morfina e a heroína. Os estimulantes aumentam a atividade cerebral, deixando os estímulos nervosos mais rápidos. Excitam especialmente as áreas sensorial e motora. Nesse grupo estão as anfetaminas, a cocaína produzida das folhas da planta da coca, Erythrochelum coca e seus derivados, como o crack. As perturbadoras são substâncias que fazem o cérebro funcionar de uma maneira diferente, muitas vezes com efeito alucinógeno, que não alteram a velocidade dos estímulos cerebrais, mas causam perturbações na mente do usuário. Inclui a maconha ou haxixe, produzidos da planta Cannabis sativa, os solventes orgânicos, como a cola de sapateiro e o LSD, ácido glicérico. Drogas com efeito misto, combinam 2 ou mais efeitos. A droga mais conhecida desse grupo é o êxtase, metileno-dioximetafenamina, que produz uma sensação ao mesmo tempo estimulante e alucinógena. Drogas e doenças infecciosas. O uso comum de seringas para injeção de drogas dos principais meios de transmissão do HIV e do vírus da hepatite B e C. Agora vamos ver a prevenção e tratamento. Os especialistas afirmam que o melhor modo de combater as drogas é a prevenção. A informação, educação e diálogo são apontados como o melhor caminho para impedir que adolescentes se viciam. Para usuários que ainda não estão viciados, o tratamento recomendado são a psicoterapia e a participação em grupos de apoio para combater o vício. Além das terapias, são usados medicamentos que reduzem os sintomas da abstinência ou que bloqueiam os efeitos das drogas. Antes e depois das drogas, parte do cérebro afetada pelas drogas. Há alguns fatores que contribuem para que um jovem tenha maiores probabilidades de se viciar. O primeiro é genético. Já se provou que as pessoas com histórico familiar de alcoolismo ou algum outro vício correm maiores riscos de também ser dependentes. Os demais estão relacionados com a personalidade. Adolescentes tímidos, ansiosos, por algum tipo de reconhecimento, entre outros. Amigos que apresentam maior comportamento de risco para a dependência. As consequências do álcool no corpo humano. Agora vamos ver o cérebro. Eleva o risco, coração, provoca derrames, dilatação, enfraquecimento, resultando em insuficiência cardíaca, aumento da pressão arterial. Estômago.
Desenvolve inflamação crônica, gastrite. Fígado, aumento da presença de gorduras no interior das células do fígado, faturamente causando hepatite alcoólica aguda. Pâncreas, a digestão se torna deficiente e a parte dos alimentos não é absorvida, abrindo caminho para a desnutrição crônica. Testículo, musculatura, diminuição da perda massa capacidade muscular e sobrevém reprodutora. Maconha. Os efeitos físicos mais frequentes são avermelhamento dos olhos, ressecamento da boca e atacardia, elevação dos batimentos cardíacos que sobem de 60 a 80 para 120, 140 batidas por minuto. Com uso contínuo, alguns órgãos, como o pulmão, passam a ser afetados, devido à contínua exposição com a fumaça tóxica da droga. O sistema respiratório do usuário começa a apresentar problemas como bronquite e perda de capacidade respiratória. Além disso, por absorver uma quantidade considerável de alcatrão presente na fumaça de maconha. Os usuários de drogas estão mais sujeitos a desenvolver o câncer de pulmão. O consumo da maconha também diminui a produção de testosterona. A testosterona é um hormônio masculino responsável, entre outras coisas, pela produção de espermatozoide. Portanto, com a diminuição da quantidade de testosterona, o homem que consome continuamente maconha apresenta uma capacidade reprodutiva menor. A cocaína. A cocaína é uma droga psicoativa que estimula e vicia, promovendo alterações cerebrais bastante significativas. A mesma é extraída da folha da coca, que, se consumida por muito tempo, aciona dons cerebrais e diversos outros problemas de saúde. A aceleração ou diminuição do ritmo cardíaco, dilatação da pupila, elevação ou diminuição da pressão sanguínea, calafrios, náuseas, vômitos, perda de peso, apetite, são alguns efeitos biológicos da cocaína. O crack. O crack é queimado e sua fumaça aspirada passa pelos alvéolos pulmonares. O crack cai na circulação e atinge o cérebro, no sistema nervoso central. A droga age diretamente sobre os neurônios. O crack bloqueia e recaptura do neurotransmissor, dopamina, mantendo a substância química por mais tempo nos espaços sinápticos. Com isso, as atividades motoras e sensoriais são superestimuladas. A droga aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca. Há risco de convulsão, infarto e derrame cerebral. O crack é distribuído pelo organismo por meio da circulação sanguínea no fígado. Ele é metabolizado e a droga é eliminada pela urina. Êxtase. A droga do amor. Os principais efeitos do êxtase são uma euforia, um bem-estar intenso que chega a durar 10 horas. A droga age no cérebro, aumentando a concentração de duas substâncias, a dopamina, que alivia as dores, e a serotonina, que está ligada às sensações amorosas. Por isso, a pessoa sob efeito de êxtase fica muito sociável, com uma vontade incontrolável de conversar e até ter contato físico com as pessoas. O êxtase provoca também alucinações. Os malefícios causados pela droga ao corpo do usuário são ressecamento da boca, perda de apetite, náuseas, coceiras, reações musculares como câimbras, contrações oculares, espasmo do maxilar, fadiga, depressão, dor de cabeça, visão turva, manchas roxas na pele, movimentos descontrolados de vários membros do corpo, como os braços e as pernas, crises, bulimias e insônia.
Então, foi a minha apresentação do plano de aula. Se alguém puder deixar um comentário abaixo, desde já eu agradeço.